Nesta semana, em Meu Pecado, você verá Juliano quase matando Carmelo, já que descobriu que sua amada foi abusada. E mais, TT descobre que Carmelo matou Ramiro, fica transtornada e rouba todo o dinheiro do Pegajoso. Enfurecido, o vilão vai atrás da moça e a derruba da escada, que acaba parando no hospital. E não para por aí, Lorena com ódio tenta atropelar Lucrécia e Juliano, porém a única coisa que consegue é um grave acidente, onde irá ficar destruída. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Tarde da noite, depois do velório de Paulino, Matias está fechando a igreja quando Assunção chega desesperada, dizendo que tentou denunciar Carmelo, mas não teve coragem. Ela entrega a camisa ensanguentada e a arma que encontrou no quarto do rapaz, quando Ramiro foi assassinado. Enquanto isso, na Milagre, Rosário não se conforma com a morte do marido. De volta à casa do Souza, Carmelo continua ameaçando a empregada e diz a ela, mais uma vez, que ela nem pense em abrir a boca e contar o que sabe. No outro dia pela manhã, bem cedo, o trabalho na lavoura de maçãs continua. Manuel vai falar com Modesto, que conta sobre o prejuízo da plantação com o incêndio e o roubo do caminhão. O capataz também comenta sobre o brinco que encontraram no local do crime e que Lucrécia tem certeza de que foi Carmelo quem provocou o incêndio que matou seu pai. O Pegajoso se apresenta à delegacia para se colocar à disposição dos investigadores, já que a esposa anda espalhando que ele teve culpa na morte de seu pai. Mas o delegado conta que as acusações também partiram de Renata e Rosário. Tentando se fazer de engraçadinho, o infeliz aproveita para dizer que tem consciência disso e que elas devem também estar dizendo que foi ele quem colocou o tal brinco no depósito incendiado. Um dos policiais lembra que não chegaram a falar sobre a joia encontrada no local, mas Carmelo conta que ficou sabendo por Lucrécia. Os investigadores dispensam o rapaz, que se coloca à disposição da polícia mais uma vez, dizendo que é o maior interessado em que tudo seja esclarecido, pois não gosta de ser acusado por algo que não fez. Algumas horas mais tarde, Juliano chega em casa e encontra o pai, dizendo que conseguiu resolver tudo na capital. Os dois comentam sobre o incêndio e a morte de Paulino. Enquanto isso, na Fazenda Milagres, o dia começa com outra desgraça, o que aliás não podia ser diferente. Delfina vai ver Lucrécia e percebe que a moça não está bem. Chorando, a garota revela à empregada que acha que está grávida e não sabe se o filho é de Carmelo ou Juliano. Ela pede a Delfina para não dizer nada a ninguém por enquanto. Rosário encontra Delfina no corredor e pergunta como está sua filha. A mulher quer ver a garota, mas a empregada diz que ela ainda está muito sonolenta. A mãe entra no quarto e percebe que a filha está pálida. Lucrécia desconversa e diz que precisa tomar um banho para ir trabalhar, pois assim vai se sentir melhor. E sem o pai, as coisas podem ficar bem complicadas. Rosário avisa a filha que a polícia já foi avisada sobre Carmelo, e Lucrécia comenta que gostaria muito que fosse encontrada alguma prova. Enquanto isso, na casa dos pais, Juliano está sem camisa, ajeitando o cabelinho no espelho e exibindo o abdômen de tanquinho. Josué chega dizendo que está pronto para trabalhar na Alamos, e Juliano diz que primeiro vai ver Lucrécia e depois pretende buscar o irmão para começar na fazenda. Josué aproveita para pedir perdão a Juliano e contar o que fez na infância. Mas o rapaz diz que não se importa com o que ele fez no passado e afirma que o garoto não precisa pedir perdão. Neste meio tempo, Lucrécia vai ver o médico que confirma a gravidez. Ela pede ao médico que faça um teste de DNA para saber quem é o pai da criança. Porém, o doutor explica que só poderá fazer o teste quando ela estiver no 4º mês de gravidez. A moça se desespera e diz que não pode ficar angustiada todo este tempo sem uma resposta, mas o doutor diz que não existe outra forma de fazer o teste. Na Milagres, Rosário está tratando de tomar pé da situação com a ajuda de Branquinha e acaba admitindo que a moça é muito eficiente, mas a sobrinha do padre acha que vai ser demitida. Porém, a mulher deixa claro que não tem memória curta e lembra que foi ela quem ajudou a desmascarar Renata, dizendo que a moça não precisa se preocupar com o emprego. Ela pede que Branca imprima todos os documentos importantes do negócio da família. Para piorar um pouco mais a situação, Renatinha resolve fazer uma visita à tia, dizendo que precisa conversar com ela e com Lucrécia. Mas a megera diz que a moça não tem nada para fazer ali. Porém, a moça diz que ela precisa escutá-la e conta que encontraram seu brinco no local do incêndio e que Carmelo quer incriminá-la pelo que aconteceu. Rosário diz que desconfia que ela e o amante planejaram tudo juntos, mas a moça jura que jamais faria mal ao tio, principalmente porque foi ele quem abriu as portas para ela quando precisou. Mas a megera continua cutucando a onça com vara curta e acaba tendo que ouvir o seguinte:
Sabe, tia, a Justina tem razão. Você é uma mulher fria, seca, amarga. Por isso meu tio teve que dormir com outra. Uma que deu a ele um filho forte e saudável e que, em poucos dias, virá aqui tirar tudo de você. Enquanto a garota fala, Rosário vai empurrando-a para fora de casa e, finalmente, a escorraça dali. Na cidade, Assunção encontra Matias na rua, que diz que preferiu esperar ela sair, para não falar nada na frente de Carmelo, mas avisa que não pode entregar para a polícia o que ela lhe deu na noite anterior, pois somente ela poderá testemunhar sobre a verdade do que aconteceu. Carmelo ouve a conversa dos dois pela janela da casa do Souza. De volta à fazenda, Lucrécia conta a Delfina que está mesmo grávida, mas só poderá fazer o teste de DNA com 4 meses de gravidez. A empregada aproveita para dizer que Juliano ligou dizendo que vai esperá-la no lugar de sempre, e aconselha a moça a contar ao rapaz que está grávida. Na beira do rio, Juliano relembra todos os momentos que passou junto de sua amada. Lucrécia chega de mansinho e aprecia o amado feliz, sorrindo. Os dois se abraçam, apaixonados. O rapaz pede desculpas por não ter estado com ela num momento tão difícil, mas a moça diz que sentiu a presença dele o tempo todo. Mais uma vez, os dois se beijam apaixonadamente. Enquanto isso, na cidade, Rodolfo, na sua nova versão cheia de charme, vai visitar Odorica em seu escritório e quer saber por que o advogado não acelerou o processo do divórcio, já que ele é o maior interessado no assunto. Odorica explica que existe um problema, pois Justina quer a casa onde eles moraram. O professor diz que não quer se estressar mais com a história e deixa a casa para a ex-mulher, mas manda o homem apressar a papelada. Na beira do rio, Lucrécia conta sobre as suas suspeitas de Carmelo, mas os dois comentam que o infeliz sempre se safa de seus crimes. Só que a moça está muito triste e decide contar ao namorado que está grávida. Juliano fica feliz da vida, mas ela começa a chorar, totalmente desanimada. Ele percebe que a namorada não está feliz e pergunta o que está acontecendo. Finalmente ela revela que não sabe se o filho é dele, pois depois que os dois transaram, ela começou os trâmites do divórcio e Juliano se dá conta que o pegajoso violentou a moça. Ele não consegue acreditar e, furioso, jura que vai matar Carmelo e sai dizendo que isto ele não vai deixar passar. Neste meio tempo, na casa de Odorica, Justina conta a Renata que conversou com o amante, e não existe forma de provar que Carmelo é culpado pelo incêndio que matou Paulino. A moça lembra que elas podem procurar Fidel, mas Justina conta que ele foi morto há alguns dias. Renata está certa de que se não foi Fidel quem fez o serviço para seu ex-amante, deve ter sido outro, pois o pegajoso tem toda a intenção de prejudicá-la, e jura que não vai perdoar Carmelo e vai procurar uma forma de acabar com a vida do entojado. De volta à fazenda, Lucrécia conta a Delfina que revelou tudo a Juliano, e ele saiu como um louco, dizendo que ia matar Carmelo. Delfina diz que tem certeza de que o máximo que o rapaz vai fazer é dar uma boa surra no pegajoso, mas a moça afirma que está com muito medo. Rosário chega à cozinha e pega a filha se queixando. Ela quer saber do que a moça tem medo, mas ela não quer contar. Lucrécia diz que não quer que a mãe saiba o que está acontecendo, mas a empregada resolve dizer a verdade, e revela que Lucrécia está assim porque Juliano foi procurar Carmelo, dizendo que ia matá-lo. A patroa quer saber o motivo. Lucrécia implora para que Delfina não conte nada, mas ela não dá ouvidos à menina e revela que o infeliz estuprou sua filha. Cheia de ódio e com os olhos cheios d'água, Rosário pergunta à filha se é verdade e quer saber quando aconteceu o abuso. Lucrécia então resolve abrir seu coração e diz que foi há 1 mês quando levou os papéis do divórcio. Agora ela quer saber por que a moça não contou nada, e ela revela que achou que a mãe iria ficar do lado de Carmelo. Mas ao contrário, Rosário diz à filha que nenhum homem tem direito de obrigar uma mulher a ficar com ele se ela não quiser. Abraçando a filha, ela diz que a entende muito mais do que imagina. E entre um e outro trago, Carmelo começa a gritar por Assunção para que ela abra a porta. Com a mãozinha na cintura, ele enche os pulmões e grita ainda mais alto. Assunção, cadê você? Não tá ouvindo que estão batendo na porta? Caramba! E como a mulher não responde, ele mesmo decide abrir. Enquanto vai abrir a porta, ele continua gritando, sem saber o que o espera. Quando abre a bendita porta, Carmelo já leva o primeiro de Juliano no estômago, e o segundo, o terceiro, até que o rapaz joga o entojado no meio da rua. Carmelo tenta se levantar e leva um cruzado de esquerda. Caído no chão, com a boca toda ensanguentada, ele decide desafiar Juliano e diz que não forçou Lucrécia a fazer nada, pois foi ela quem quis e ainda gostou. Pra quê? Juliano dá um chute na cara do rapaz e parte pra cima dele, enchendo o cara de soco e dizendo que vai matá-lo. A multidão se junta para ver a cena. Sem forças,
Carmelo tenta tirar as mãos de Malvado de seu pescoço, sem sucesso. Você sofre com dores nas articulações? Já tentou de tudo e não encontrou a solução? Clique no link da descrição e descubra como muitas mulheres estão deixando esse problema no passado. Rosário descobre que Lucrécia foi abusada pelo marido e se indigna porque a filha não contou nada à mãe, pois achou que ela ia ficar do lado de Carmelo. Mas a mulher diz à filha que nenhuma mulher pode ser obrigada a ficar com um homem e a abraça dizendo que a entende mais do que ela imagina. Neste meio tempo, Juliano vai à casa de Carmelo, que grita feito um idiota mandando Assunção abrir a porta. Mas a mulher não responde, ele mesmo abre, levando o primeiro soco de Juliano que descobriu sobre o abuso. O rapaz atira o pegajoso na rua, e com a boca ensanguentada, ele diz a Malvado que foi Lucrécia quem pediu e ainda gostou. Juliano senta o pau em Carmelo no meio da rua e na frente de todo mundo. Ele enforca o sujeito dizendo que vai matá-lo. Tetê e Manuel, que estavam chegando em casa, veem o rolo e correm para evitar a confusão. O filho de Delfina consegue tirar o amigo de cima de Carmelo. Terezinha acode o irmão, mas Juliano grita que se ele voltar a tocar na Lucrécia vai matá-lo. Com dificuldade, Manuel consegue arrastar o rapaz até o carro, enquanto Carmelo se levanta do chão como louco, todo fudido, gritando para o povo ir embora da frente de sua casa, pois o show acabou. Neste meio tempo, na Milagre, Lucrécia agora está preocupada com a reação da mãe quando souber que está grávida, pois ela pode achar que o filho é de Carmelo e vai mandá-la voltar para o marido. Mas Delfina tem certeza de que isto não vai acontecer e pede para a moça se acalmar. A moça decide ir procurar Juliano. Neste meio tempo, Rosário vai até seu quarto enfrentar mais um de seus fantasmas. Chorando muito, ela pega uma caixa cheia de fotos suas de quando era adolescente e também várias cartas e acha seu antigo diário, onde conta o maior segredo de sua vida. Revirando as páginas do caderno, ela relê e recorda novamente do dia em que seu pai abusou dela. A mulher lembra da gritaria e quase enlouquece, gritando: "Por favor, chega pai, já chega!" Na cidade, Manuel está passando uma carraspana em Juliano pela atitude do amigo, que quase matou Carmelo. Mas o rapaz diz que ele não tem ideia do que o idiota fez com Lucrécia, porém não entra em detalhes. Na casa do Souza, Tetê fala com Lucrécia ao telefone e diz que Juliano esteve ali, mas já foi e pede que a cunhada explique o que está acontecendo, pois não entendeu nada. Segundos depois, Assunção chega e descobre que Juliano quase matou Carmelo, mas foi impedido por Manuel. Terezinha conta à empregada que antes de ir embora, Malvado gritou que se o pegajoso voltar a tocar em Lucrécia, ele é um homem morto. Novamente batem a porta. Desta vez é Renata que exige ver Carmelo, pois ele plantou uma prova no incêndio que matou seu tio para incriminá-la. Tetê e Assunção, que estão fazendo barreira dupla na porta de entrada para evitar que a Sensal acesse o recinto, descobrem que a tal prova é o brinco que ela perdeu na casa do amante, há algumas semanas. Renata força a entrada, mas as duas não dão passagem e não deixam a garota entrar. Furiosa, Renata deixa um recado dizendo que Carmelo ainda não a conhece como inimiga e que ele vai se arrepender pelo resto da vida. Tetê finalmente se dá conta que o irmão não é flor que se cheire. Do outro lado da cidade, Josué recebe a visita de Lucrécia, que está procurando por Juliano. O rapaz diz que também está esperando pelo irmão para ir a Álamos, mas ainda não chegou. Josué então pede para dar um abraço de irmão na moça. Odorica chega em casa feliz da vida contando para Justina que Rodolfo foi procurá-lo para acelerar o processo de divórcio e está disposto a deixar a casa para ela. Pela reação da mulher, o advogado está desconfiado de que foi Rodolfo quem deu um pé na bunda de Justina e comenta isso com ela. Para variar, a doida fica histérica, manda o cara pensar o que quiser e sai porta fora, dizendo que precisa de ar fresco porque o ambiente naquela casa a sufoca. Quando ela sai, o advogado retruca que não aguenta mais as arrogâncias de Justina. Alguns minutos depois, Juliano chega em casa com a cara amassada e conta a Josué que teve um problema com Carmelo, mas tranquiliza Lucrécia, dizendo que está tudo bem. O rapaz pede para ficar sozinho com a namorada e diz que não importa de quem é o filho que ela está esperando, pois os dois vão se casar e serem felizes pelo resto da vida. Mas Lucrécia, para variar, está procurando cabelo em ovo e diz que não tem certeza de que isto vai acontecer, pois se o bebê for de Carmelo ele não vai aceitar e pede que ele não faça promessas que não poderá cumprir, dizendo que prefere não tomar nenhuma decisão até terem certeza de tudo. Juliano insiste, mas Lucrécia pede que ele respeite o tempo dela, pois precisa colocar as coisas no lugar. Na capital, sozinha e desamparada, a coitadinha da Lorena diz à empregada que não quer jantar e vai morar sozinha naquela casa.
O telefone toca e Marcelina atende. É Matilde querendo falar com a sobrinha. A moça grita, mandando a empregada dizer que não está. Na casa de Miguel, a mulher diz que logo a moça vai procurar a ela e ao sobrinho, pois Lorena não entende nada dos negócios do pai. Horas mais tarde, Terezinha resolve pedir satisfações ao irmão sobre a morte de Paulino. A moça insiste e pede que ele explique como o brinco de Renata, que Assunção entregou a ele, na sua frente, foi parar no depósito incendiado. Carmelo quer saber como a irmã sabe que é o mesmo brinco e ela conta que foi a própria Renata quem esteve ali, avisando que reconheceu a joia e contou que perdeu o tal brinco no dia em que esteve na casa, discutindo com ele. Mas Carmelo continua negando e diz que a irmã não pode confiar em Renata. Mas Tetê não está de brincadeira e diz que vai à polícia contar tudo o que sabe. E o pegajoso se transforma num ser do mal, joga o copo de bebida no chão e parte para cima da irmã, dizendo que na noite do incêndio ele estava em casa, com Assunção. Só que a garota conta que sabe que ele pagou a alguém para fazer o serviço e cabe à polícia descobrir quem foi. O rapaz muda de estratégia e se faz de vítima, beijando a mão da mocinha e dizendo que nem seu pai, que tanto o menosprezava, teria coragem de fazer. Terezinha não está de brincadeira e se livra das mãos pegajosas do irmão. Já é tarde da noite quando Assunção chega à casa paroquial procurando por Matias e deixa um recado com Branquinha para que o padre devolva a ela o mais rápido possível o que ela pediu para o sacerdote guardar. Neste meio tempo, Rodolfo, que está na cafeteria, liga para Irene dizendo que está esperando por ela. Justina chega e se acomoda na mesa, cobrando de Rodolfo porque ele está com tanta pressa de acelerar o divórcio. A louca começa a falar mal da namorada do professor e joga na cara dele que passou a vida toda atendendo a ele e aos filhos. Mas o professor não tá afim de levar desaforo para casa e diz: "Você passou a vida toda atendendo Ramiro Souza, que pagava generosamente pelos seus serviços. Por isso você nunca teve necessidade de trabalhar." Justina arma um tapa, mas Rodolfo segura a mão dela. Neste exato momento, Irene chega. Justina diz que nunca vai dar o divórcio. Ele abraça a namorada e com um sorriso no rosto, diz a ela para irem embora, pois não vale a pena ficar ali. Na fazenda, Tonha conta a Delfina que não conseguiu entrar no quarto de Rosário para trocar as toalhas. A empregada diz que vai ver o que aconteceu, e quando chega no quarto, não encontra a patroa, mas vê o diário da mulher, onde ela confessa os abusos que sofreu de seu pai. Delfina começa a chorar. Rosário chega bem na hora e, furiosa, pergunta com que direito a empregada mexe nas suas coisas. Mas Delfina, apavorada, se dá conta de que o que ela contou a Paulino antes de sua morte é verdade, e Lucrécia não é mesmo filha do patrão. Desesperada e chorando muito, Rosário manda a mulher calar a boca, mas confirma que a moça é fruto de um estupro que sofreu de seu pai. A empregada não entende como ela foi capaz de conviver com este segredo durante tantos anos, mas Rosário finalmente revela que cada vez que vê a filha, ou quando ela abre a boca para falar com ela ou a olha, se lembra do que aconteceu, pois é a imagem viva do que fizeram com ela. Delfina diz que a moça não tem culpa, mas a mulher se defende gritando que também não tem culpa e nunca quis que a garota nascesse. Ajoelhada aos pés da patroa, Delfina implora que ela deixe este rancor de lado, para que ela possa aceitar a filha, e para isso, deveria começar conversando com Lucrécia. Mas Rosário grita ainda mais e histérica. Diz que se fizer isso, vai ter que revelar quem é o verdadeiro pai da moça, e isso ela nunca vai dizer. Totalmente destruída, ela implora à empregada que não conte nada a ninguém, agarrada ao seu diário. E na cidade, Justina vai embora para casa totalmente deprimida. Ela lembra de tudo que Rodolfo falou para ela no restaurante e chora silenciosamente. Passeando pelas ruas da cidade também está o novo casal romântico da novela. O professor tá mandando brasa no namoro com Irene e diz a ela que seria bom que a moça fosse providenciando seu divórcio. A vendedora está com medo, mas Rodolfo diz que é só denunciar abandono de lar e tudo ficará resolvido. Os dois se agarram ali na rua mesmo. Só que quando Irene entra em casa, dá de cara com o ex-marido, que está com Rosa. A mulher quer saber como ele entrou e o sujeito diz que aquela também é a sua casa. A mãe manda a menina ir para o quarto. Simão diz que não gosta que a mulher deixe a menina na vizinha, mas ela grita que precisa trabalhar e revela que não quer mais ficar com ele. Porém, o bandido a ameaça e diz que se ela ficar com Rodolfo, vai levar Rosa embora. Mas o rolo não para por aí. Carmelo sai de casa com a cara toda amassada e uma garrafa de bebida na mão, em seu paletó branco de linho, achando que vai fazer aquela noitada, mas acaba nas mãos dos sujeitos para quem ele deve dinheiro.
Com uma arma apontada para a cara do pegajoso, um dos bandidos diz que ele deve muito dinheiro, mas Carmelo alega que mandou o dinheiro por Fidel e não tem nada a ver se o cara não pagou direito. Mas os rapazes não estão para brincadeira, dizem para ele não se fazer de idiota, pois sabe muito bem que Fidel não lhes deu nada, e como ele está morto, a história vai ter que ser resolvida com ele mesmo. Você está cansada de viver com dor? Aprenda hoje mesmo como aliviar dores nas articulações, clicando no link da descrição. Você merece viver sem dor. Carmelo sai de casa alegre e elegante, com sua garrafinha de bebida e seu paletó de linho branco, achando que vai fazer a maior noitada depois da surra que levou de Juliano, mas sofre um enquadro dos sujeitos para quem ele deve dinheiro do jogo. Apesar de alegar, com a arma apontada para sua cara, que deu dinheiro a Fidel para que pagasse a dívida, os bandidos não querem saber e dizem que como o bandido não habita mais este planeta, ele vai ter que dar um jeito. Todo cagado, o pegajoso diz que apenas precisa ir em casa, ali do ladinho, para pegar a grana e resolver o problema. Mas o cara diz que Carmelo está pensando que eles são idiotas. Porém o pegajoso insiste que rapidinho pode resolver tudo. Neste meio tempo, Branquinha conta ao tio que Lucrécia está cismada com a ideia de que foi Carmelo quem botou fogo no galpão de maçãs. O padre se assusta e a mocinha diz que não contou tudo ao tio antes, pois só ficou sabendo há poucas horas. O sacerdote fica com tanto nojo que não consegue jantar e se retira da mesa. Mas Branquinha tem mais uma coisa para dizer, e conta que Assunção passou na igreja, querendo de volta as coisas que o religioso guardou para ela, com urgência. Matias afirma que vai entregar tudo pessoalmente no dia seguinte, e espera que ela leve tudo para quem é de direito. Na casa do Souza, Tetê confessa para Assunção que estava disposta a ir à polícia, mas não tem coragem, pois Carmelo é seu irmão, porém sabe que está sendo cúmplice dos crimes do entojado. A empregada diz que isto já aconteceu com ela diversas vezes, mas Terezinha diz que as duas deveriam dar ouvidos a Manuel, que quer que as duas saiam imediatamente dali. Assunção, então, responde, para ela não se preocupar, pois logo vai dar um jeito nas coisas, mas não conta o que vai fazer. Neste meio tempo, o telefone toca e a moça atende. É o diabo vestido de gente, dizendo à irmã o que ela precisa fazer imediatamente. Ao desligar o telefone, a moça conta à empregada que era seu irmão, pedindo que ela entregasse um dinheiro que está guardado no escritório para uns caras que vão aparecer na casa em breve. Na Milagre, já é quase de madrugada quando Modesto vai chamar a esposa para se deitar. Ele quer saber no que ela tanto pensa, e Delfina diz que está pensando em Rosário, pois não a conhece tão bem como pensava, pois ela carregou problemas muito sérios e graves ao longo de sua vida. E na casa da fazenda, a louca queima todas as provas e relatos de seus estupros e abusos que sofreu nas mãos do pai, inclusive seu diário. Enquanto isso, na casa do Souza, Assunção e Tetê reviram o escritório atrás das chaves da gaveta onde está o dinheiro. Quando a moça abre a tal gaveta, se dá conta que ali estão guardados milhões de pesos. Ela diz a Assunção que precisam entregar aos homens a quantia que Carmelo mandou, mas desconfia que o irmão não ganhou toda aquela grana honestamente. Tetê começa a contar o dinheiro, batem a porta e a mocinha se assusta. Neste meio tempo, Odorica, que não consegue dormir, encontra Renata na sala e diz que está preocupado com Justina, que saiu faz tempo e quer saber se, por acaso, ela tem ideia de onde a mulher possa ter ido. Como Renata não perde a oportunidade de destilar seu veneno, levanta a possibilidade de Justina ter voltado para o marido dela. Só que não. A louca pegou o ônibus para Rio Branco e está arrombando a casa com pedras nas janelas. Com cuidado, ela tira os cacos de vidro e entra, se deitando na cama. E chorando, se lembra das palavras de Juliano, quando ele disse que tinha vergonha de ser seu filho. Ela se recorda também que estas mesmas palavras foram ditas por Josué. Agora não adianta chorar pelo leite derramado, Justina. No dia seguinte, de manhã, Rosário acorda a filha dizendo que em 1 hora será feita a leitura do testamento de Paulino. Na cidade, logo cedo, Renata vai à casa de Juliano, dizendo que está preocupada com Justina, que não dormiu em casa. A moça também conta que Odorica está desesperado atrás dela e já ligou para todos os hospitais e também para a polícia. Rodolfo chega e descobre o sumiço da ex-mulher. Ele vai perguntar a Josué se o filho sabe de alguma coisa, mas Juliano avisa que o garoto não está e saiu muito cedo, mas não sabe para onde ele foi. Alguns minutos mais tarde, Lucrécia e a mãe chegam ao tabelionato para a leitura do testamento de Paulino, e o escrivão explica que estão esperando apenas uma pessoa chegar para iniciar a sessão. Rosário pergunta quem é, mas bem na hora é surpreendida pela presença de Josué.
Rosário, quando descobre que o rapaz foi citado no testamento como um dos herdeiros, tem mais um surto psicótico e diz que aquele bastardo não tem direito a nenhum centavo do que seu marido deixou. Lucrécia diz que o menino tem tanto direito quanto ela. Mas a mulher não se conforma e diz que vai anular o testamento, saindo porta afora. Josué diz que não quer nada e está disposto a abrir mão do que seu pai deixou no testamento, e se retira. O tabelião então diz que os dois podem continuar com a leitura, e depois ele providenciará cópias autenticadas para que possam ser encaminhadas às partes envolvidas. Na casa dos Souza, Terezinha, que não aguenta mais as cagadas do irmão, acorda o cara gritando, querendo explicações do que aconteceu na noite anterior. Carmelo revela que teve que pagar uma dívida de jogo, mas ela quer saber de onde ele tirou o dinheiro. O rapaz diz que o dinheiro é da entrada da venda da casa de Rio Branco. Terezinha resolve dizer que se Ramiro estivesse vivo, estaria puto com o que o rapaz anda fazendo. Carmelo fica violento, pega a moça pelo braço e a atira para fora de seu quarto. Do outro lado da cidade, Juliano agradece a Renata por ter avisado sobre sua mãe e pede que a moça avise se tiver notícia. A entojada resolve deixar o telefone da casa de Odorica, pedindo que o rapaz faça o mesmo, mas aproveita para perguntar se ele sabe mais alguma coisa sobre a morte de Paulino. O rapaz decide então contar que Lucrécia acredita que o responsável foi Carmelo, e ela confessa que também tem esta mesma certeza. Juliano volta para casa e pergunta ao pai o que vão fazer para encontrar Justina, mas o professor responde que acha que a ex desapareceu com a intenção de chantageá-los, pois os dois se encontraram em um restaurante próximo ao trabalho de Irene na noite anterior. Rodolfo conta ainda que Justina foi armar um escândalo, se dizendo inconformada com o namoro dele. O professor deixa claro que a mãe de Juliano não faz mais parte de sua vida e vai trabalhar, pedindo que o filho avise se souber alguma coisa. Alguns momentos mais tarde, parecendo um urubu, Rosário chega em casa em silêncio absoluto, apesar de Delfina insistir em perguntar onde está Lucrécia. Ela entra chorando no quarto, pega a fotinha do marido, atira no chão, rasga tudo e pergunta por que ele colocou Josué no testamento. Na cidade, o mocinho encontra a Branquinha e pergunta se ela já sabe quando Matias será transferido. A moça diz que ainda não sabem e o rapaz estranha a demora, mas diz que não quer que o sacerdote vá embora. Branquinha aproveita para perguntar por que ele foi procurá-la alguns dias atrás e o rapaz explica que queria pedir desculpas pela função com Renata. Só que Branca acha que ele não tem por que se desculpar, pois o problema foi com a Sensal e ela apenas disse umas verdades para a Naja desbotada, na frente dele. O rapaz se diverte com o jeito da garota, mas quer saber por que ela fez questão que ele soubesse de tudo. Meio sem jeito, Branquinha responde que gosta muito dele e fica com muita raiva quando vê uma melhor tentando enrolar ele, dando uma de inocente. Josué diz que Renata só conseguiu enrolar ele um pouquinho e revela que não tem mais nada a ver com a entojada. A sobrinha do padre adora a notícia, mas se controla dando um sorriso amarelo e dando uma desculpa. Mas Josué resolve dizer que vai à noite na casa paroquial falar com Matias. A moça não perde tempo e convida o ex-noviço para jantar. Pintou um clima. E por falar em encalhada, adivinhem que está na delegacia armando o maior barraco. Exatamente. Renatinha, que quer saber se os investigadores já prenderam Carmelo Souza. O policial explica que não existem razões para deter o rapaz, pois ele mesmo se apresentou para dar depoimento e pode provar que, na noite do incêndio, estava em casa. Mas a sobrinha de Paulino insiste e revela que, se quem testemunhou sobre o álibi de Carmelo foi sua empregada, o que ela disse não vale nada, pois ela faria qualquer coisa para acobertar o patrão. Além disso, ela lembra que ele pode ter contratado alguém para fazer o serviço. Um dos investigadores explica que esta hipótese não está descartada. De repente, Renata se lembra que falou com Carmelo na noite do incêndio, mas não sabe se ele estava em casa, pois o chamou no celular. Porém, se lembra claramente que o pegajoso a confundiu com outra pessoa, pois estava esperando a ligação de alguém chamado Simão. Ela diz ainda que quando Carmelo atendeu o telefone, disse algo como: "E aí, Simão, já terminou?" Na capital, Lorena não quer saber de se levantar e expulsa a empregada que foi se oferecer para levar o café da manhã. Porém, antes de sair, Marcelina entrega um envelope que trouxeram do escritório de Ernesto. Ela abre o envelope, mas não entende nada. Atira tudo no chão e volta para o seu travesseiro. Em São Pedro, Juliano continua tentando localizar Justina por telefone. Josué chega e fica sabendo que a mãe está desaparecida desde a noite anterior, explicando que já ligou para todo mundo, mas sem sucesso. Josué conta que foi ao cartório para a leitura do testamento de Paulino, pois é um de seus herdeiros, mas não sabe o que ele deixou,
pois não ficou para averiguar. Horas mais tarde, Lucrécia chega em casa e vai ver a mãe. Rosário pergunta se a filha foi ali para contar o que Paulino deixou para o bastardo, mas a moça diz que Josué abriu mão de tudo. A mulher não acredita, mas Lucrécia diz que o rapaz não se interessa por nada de sua família. Mas a mulher está disposta a anular o testamento de qualquer jeito. Porém, descobre que Paulino não a deixou com uma mão na frente e outra atrás. Sem acreditar no que acabou de ouvir, ela pega a cópia do testamento e rasga em 1000 pedacinhos, atirando tudo no chão. E neste meio tempo, Carmelo chega em casa para bater o ponto no barzinho do escritório. Ele percebe que a gaveta do dinheiro está destrancada e quando abre, tem a grata surpresa de saber que o dinheiro sumiu. Ele tem certeza de que foi a irmã quem pegou a grana e vai até o quarto dela revirar tudo. Botando fogo pelas ventas, ele destrói todo o ambiente, mas não acha nada. Enquanto isso, na Álamos, Terezinha continua seu trabalho com a reforma da casa da fazenda e está inspecionando a pintura. Ela sobe na escada e mostra onde precisa de mais uma demão, mandando o funcionário arrumar a falha. Com um penteado novo, Manuel chega cheio de amor para dar. Ele percebe que a reforma está quase pronta, mas a mocinha diz que ainda faltam uns detalhes. Manuel diz que precisa voltar ao trabalho, mas avisa que volta mais tarde para buscá-la. Tetê então resolve dizer que o namorado tem razão e acha que ela e Assunção não devem continuar morando na mesma casa que Carmelo, mas não sabe para onde as duas podem ir. O rapaz propõe que os dois conversem melhor sobre o assunto, mais tarde, com calma. Na cidade, Odorica dá pulinhos de alegria quando Justina volta para casa. Ele quer saber onde ela estava, mas a resposta foi que ela estava por aí, e a mulher avisa que é só isso que tem a dizer. Ela vai para o quarto e começa a arrumar suas coisas. O advogado pergunta o que ela está fazendo, mas a jararaca diz na cara do amante: "Vou me mandar daqui porque não suporto viver nesta casa. Não suporto a sua presença. Os seus beijos me dão nojo, e os seus carinhos me causam repulsa. Eu não te tolero nem por mais 1 minuto." Odorica fica furioso e levanta a mão para dar um bofetão na mulher, mandando-a calar a boca. Mas se controla e manda ela ir embora de uma vez. Sozinho na sala, ele chora como um bebê. Enquanto isso, Assunção vai encontrar Matias na praça da cidade, que está apavorado segurando as coisas que ela lhe deu. O padre atira o pacote no colo da mulher e manda ela fazer o que tem que fazer. Neste meio tempo, na Álamos, Tetê diz a Carmelo que acha muito bom ele ter aparecido, pois o estava esperando há muitas horas. O pegajoso quer saber onde ela escondeu o dinheiro que estava na gaveta, mas ela diz que aquela grana é dela e que a casa que está sendo vendida também é dela. Carmelo tenta argumentar que quando o imóvel for vendido, ela vai receber sua parte e terá que devolver o que pegou. Mas Terezinha grita e diz que não vai devolver nada, pois durante anos ele a fez de boba e esbanjou o dinheiro que o pai deixou. Portanto, é justo que ela fique com uma parte do que ele andou roubando. Quicando num pé só e com um ódio mortal, Carmelo diz que não vai discutir com a irmã e começa a sacudir a escada, mandando-a devolver o dinheiro que roubou. Ele acaba derrubando a menina, que cai e fica desacordada. Não deixe as dores nas articulações atrapalharem mais a sua vida. Clique no link da descrição e descubra como. Não deixe as dores nas articulações atrapalharem mais a sua vida. Carmelo vai até a Álamos cobrar de Tetê o dinheiro que a moça pegou da gaveta de seu escritório. Os dois discutem e ela diz que não vai devolver nada ao irmão, pois durante anos ele a fez de boba e torrou toda a fortuna que Ramiro deixou. E por isso, é mais do que justo que ela fique com um pouco do que ele tem roubado. A mocinha sobe na escada para continuar com seu trabalho, mas o pegajoso começa a balançar a irmã, que fica apavorada. O sujeito grita para ela devolver o dinheiro e a balança cada vez mais forte até que a escada cai e Tetê fica desacordada. Desesperado, o idiota percebe a merda que fez e tenta acordar a irmã, mas ela continua inconsciente. Ele enlouquece de vez. Se batendo pelas paredes da casa, Carmelo grita desesperado: "Você não, Terezinha, você não!" Mas o covarde resolve ir embora e deixar a menina sem nenhuma assistência. Enquanto isso, na casa do Souza, Matilde está desorientada escondendo as provas do crime de Carmelo, quando batem a porta insistentemente. É a polícia procurando pelo rapaz, mas a empregada reafirma que, na noite do incêndio, ele estava em casa. Porém, os policiais explicam que estão ali por outro motivo e querem saber se ela conhece um tal de Simão. Assunção titubeia e o investigador resolve lembrá-la que seu silêncio pode fazê-los acreditar que ela está encobrindo Carmelo. A mulher solta a língua e conta que há alguns dias, um senhor com este nome foi procurar seu patrão, dizendo que era parente de Fidel. Agora os policiais tentam descobrir o sobrenome do sujeito, mas a empregada conta que não se lembra. Do outro lado da cidade,
Rodolfo vai procurar Irene em casa. Ele está preocupado, pois soube que a namorada não foi trabalhar. A moça conta que quando chegou em casa na noite anterior, topou com Simão, que estava com sua filha, e ameaçou tirar Rosa dela, se não voltasse a morar com ele. O professor lembra que Irene tem a guarda definitiva da filha e precisa reconstruir sua vida. Mas Irene está com muito medo de que o bandido leve a garota à força. Enquanto isso, na casa de Odorica, Renata pergunta se Justina deu notícias. O homem conta que a mulher foi embora e bota Renata para correr, colocando toda a culpa na moça pelo fim de seu relacionamento. Porém, como Renatinha não é de ficar quieta, ela joga na cara do advogado que Justina se mandou porque se arrependeu de ter ido morar com ele, pois tinha nojo do sujeito. Ele se irrita, manda a moça calar a boca e coloca ela porta fora, só com a roupa do corpo. Segundos depois, Justina chega em casa de mala e cuia, como se nada tivesse acontecido, e diz aos filhos que chegou para ficar. Juliano diz que ela não pode morar ali, mas a maluca conta que Rodolfo lhe deu a casa e não entende por que não pode ficar. Com toda a paciência, Juliano desenha a situação para a mãe, tentando fazer ela entender que o divórcio ainda não acabou e Rodolfo continua morando ali. Ela desafia o filho e pergunta se ele vai expulsá-la a pontapés. Quando vê que o rapaz não vai fazer nada, ela junta seus cacarecos e vaza para o quarto do casal. Neste meio tempo, Branquinha pergunta a Lucrécia se o pagamento a Carmelo será feito como de costume. Mas a moça diz que para aquele desgraçado não vai mais nenhum centavo da fazenda. A moça acaba pedindo desculpas pela forma como respondeu para a amiga, mas se justifica que se enche de ódio toda vez que ouve o nome do pegajoso. A sobrinha do padre revela que, a cada dia, se convence mais do cafajeste que é Carmelo e deixa escapar que agradece a Deus que seu filho não tenha vingado. Lucrécia não entende muito bem, e a moça decide contar tudo o que aconteceu entre ela e o pegajoso, inclusive sobre seu acidente, dizendo que sentia muita vergonha, principalmente por causa da fofoca que fizeram sobre Matias. Algumas horas mais tarde, Carmelo chega em casa e Assunção tenta contar que a polícia foi procurar por ele. Mas o louco passa reto, se tranca no escritório e entorna uma garrafa de bebida no bico, perguntando a si mesmo o que ele fez. Olhando para o alto, ele pede perdão à irmã e começa a se esbofetear, sozinho. E Juliano resolve dar uma passadinha no pomar da Álamos para avisar a Manuel que ele e Josué vão começar a pegar junto no batente da lavoura e quer saber como está indo a reforma da casa. Cheio de orgulho, Manuel abre um sorrisão e diz que está tudo indo muito bem e que o amigo não tem ideia do que Tetê fez. Juliano está louco para dar uma olhada e Manuel diz que os dois podem ir juntos, pois assim ele aproveita e busca a namorada. Na cidade, Renata vai até a casa de Josué e se agarra no rapaz, dizendo que Odorica expulsou ela de casa e não sabe onde está Justina. A mulher aparece, chamando a moça de minha garotinha linda e convida a garota para ir até seu quarto. Josué tenta advertir a mãe de que o pai já não vai gostar da ideia de ela estar ali, quanto mais quando souber de Renata. Mas a mulher não dá a menor bola e vai fofocar com a amiguinha. Neste meio tempo, Manuel e Juliano chegam à casa da Álamos e percebem que está fechada. Manuel acha estranho, bate na porta e chama por Tetê, mas ninguém atende. Juliano pergunta se Manuel não tem a cópia da chave, e o rapaz se lembra que sim. Juliano entra e admira tudo que a moça fez, mas os dois encontram a moça caída no chão, sem pulso. Manuel acha que a moça está morta. Juliano quer chamar uma ambulância, mas o rapaz decide levar a namorada imediatamente para o hospital. Na Milagre, Lucrécia já está cheia de coisas na cabeça, porque Branquinha comentou mais cedo que maldade é herdada. Delfina tenta tirar a cabeça da moça estas bobagens e dá como exemplo Manuel, cujo pai era um criminoso. A empregada conta ainda que Rosário saiu com o motorista, mas não disse aonde ia, e Lucrécia resolve contar que Paulino incluiu Josué no testamento e não deixou nada para ela. Na cidade, a Megera está no escritório do advogado, exigindo que ele entre com a anulação do testamento do marido. Mas Estrada explica que não existe razão legal para fazer isso, pois Paulino estava bem mentalmente. Mas a mulher não está a fim de ler o lero, e diz que se ele não puder ajudar, vai procurar outro advogado. Enquanto isso, no hospital, Manuel está mega preocupado com Tetê. Juliano tenta acalmá-lo. O médico chega e conta que a moça sofreu um trauma grave na cabeça, que provocou um edema cerebral, e este edema está aumentando a pressão no cérebro da moça. O doutor diz ainda que o estado de Terezinha é muito grave, e que estão fazendo todo o possível para diminuir a pressão, mas que se não conseguirem, ela pode vir a óbito. Juliano dá o celular para Manuel e diz que ele precisa avisar Carmelo e Assunção sobre o estado de Teresa.
Já é bem tarde quando a empregada resolve levar uns lençóis limpos para o quarto de TT e encontra o quarto da moça todo destruído. Carmelo, que estava dormindo bêbado no escritório, se acorda com o telefone tocando. Assunção atende e diz que TT está no hospital, pois bateu a cabeça e teve uma contusão, mas não sabe detalhes. Do nada, ele pergunta se a irmã não está morta, mas a empregada nem presta atenção, pois quer ir logo para o hospital, onde, aliás, Manuel está pedindo a Juliano para ir embora, para evitar uma briga com o pegajoso, que deve estar chegando. O rapaz se irrita e diz que não arreda o pé dali. Manuel quer avisar Lucrécia e se oferece para ligar, mas o rapaz diz que não tem por que se esconder nem de Rosário, nem de Carmelo. E de fato quem atende a ligação é Rosário. Ela manda o rapaz deixá-las em paz e desliga o telefone. Mas Lucrécia ouve tudo e pergunta por que ela não passou o telefone, e a megera conta que nunca vai aprovar o relacionamento dela com o rapaz e insiste na mesma história de que Juliano é assassino de César e blá blá blá. Segundos depois de discutir novamente com a mãe, ela retorna a chamada ao namorado e fica sabendo o que aconteceu com TT. Quem também recebe uma ligação é Lorena. É Miguel perguntando se ela recebeu os documentos. A moça diz que recebeu sim, mas não entendeu nada. O rapaz sugere ligar para Juliano, mas a moça proíbe o funcionário de falar qualquer coisa com o ex-noivo e manda o cara se virar. Neste meio tempo, Carmelo e Assunção chegam ao hospital e os dois galinhos de briga quase se embolam novamente. Mas Juliano consegue se controlar e diz que prefere esperar do lado de fora. Manuel então explica que a moça está na UTI e que os médicos estão fazendo de tudo para diminuir a pressão no cérebro da moça, causado pelo edema. Carmelo quer saber se a irmã falou alguma coisa ou disse o que aconteceu. O rapaz explica que quando ele e o amigo a encontraram na casa da Álamos, ela já estava inconsciente. Manuel conta que aparentemente a moça caiu de uma escada e bateu a cabeça. Carmelo resolve ver com os médicos se pode entrar para ver a irmã. O que será que este infeliz vai fazer agora? Mas agora o pau vai comer é em outro canto de São Pedro. É que Rodolfo resolveu levar Irene e Rosa para morar com ele, dizendo que tem certeza de que os filhos não vão se importar. Mal sabe ele que Justina já fez a aquisição da cama e do antigo quarto do casal. E Josué fica na maior saia justa. Depois que desliga a chamada de Juliano, quando ficou sabendo sobre o estado de TT, agora o garoto vai ter que lidar com a situação em casa. Todo animado, Rodolfo diz que a namorada e a filha vão passar uns dias com eles, na casa, mas com um sorriso amarelo, Josué diz que isto é muito bom e pede para falar com o pai a sós. Num cantinho da sala, o garoto conta que Justina está toda instalada no quarto dele, junto com uma convidada. Educadamente, ele diz à namorada que já volta. Quando entra no quarto, o professor dá de cara com Renata, que diz que a mulher está no banho. Ele chama a doida várias vezes, mas ela não abre, e a sem sal resolve dar palpite na conversa do casal. Indignado, Rodolfo pergunta o que as duas estão fazendo ali, e a moça responde que obviamente elas se mudaram para a residência. Mas o homem está de poucos amigos, e diz que tem certeza de que Odorica as botou para correr, pois descobriu o tipo de mulher que sua ex é. Quando Rodolfo volta para casa, se dá conta que Irene e a filha foram embora, por causa da situação. Josué quer saber o que a mãe falou sobre isso, mas o professor não responde e sai atrás da namorada. Enquanto isso, Carmelo consegue entrar na UTI para ver TT, que está entubada e desacordada. Desesperado, ele se ajoelha ao lado da cama da moça e implora por seu perdão, jurando pela memória da mãe que nunca quis machucá-la. Chorando muito, ele se agarra às pernas da moça, que acorda e percebe que o irmão está lá. TT fica apavorada, mas não consegue gritar. Você sofre com dores nas articulações? Já tentou de tudo e não encontrou a solução? Clique no link da descrição e descubra como muitas mulheres estão deixando esse problema no passado. Carmelo consegue entrar na UTI para ver a irmã, e ajoelhado ao lado de sua cama, pede perdão, jurando pela memória da mãe que nunca quis machucá-la. O rapaz se desaba em prantos, agarrado às mãos da moça que está apavorada. Ela começa a se debater, tentando tirar o tubo. Ela empurra Carmelo, que não sai de cima da moça. A enfermeira aparece e quer saber o que está acontecendo. O rapaz diz que, de repente, ela abriu os olhos e ficou assim nervosa. A enfermeira sai correndo para chamar o médico. Terezinha se debate, soca a cama, até que Carmelo, se fazendo de vítima, resolve sair do quarto. Porém, no corredor, ele se transforma. Neste meio tempo, Lucrécia chega ao hospital para ver TT e briga com Juliano, que diz que Carmelo está lá dentro e não quer que os dois se encontrem nem por um segundo. Finalmente ele consegue convencer a namorada a ir embora. Enquanto isso, na casa paroquial,
Matias observa de cantinho a agitação e o nervosismo da sobrinha que está servindo o jantar. Toda hora a mocinha vai à janela dar uma olhadinha, e o padre acaba tendo certeza do que já estava desconfiado. Tirando uma onda com a cara da sobrinha, o padre pergunta, como quem não quer nada, se ela tem certeza de que era naquela noite que Josué iria jantar com eles. Ela diz que sim, mas acha que o rapaz esqueceu. O religioso comenta que pode ter acontecido alguma coisa e aconselha a sobrinha a dar uma ligadinha. Mas ela está muito indignada com o bolo do crush e diz que era ele quem deveria ter se dado ao trabalho de ligar, avisando que não poderia comparecer ao compromisso. Matias, que está morrendo de fome, resolve começar a jantar. A moça diz que prefere se retirar, pois está com o estômago revirado e não se sente bem. Na Milagre, Rosário pergunta a Delfina onde está a filha. A empregada diz que ela saiu. A Megera aposta com a empregada que a garota foi ver Juliano, mas perde quando sabe que Lucrécia foi ao hospital ver Terezinha, que está em estado grave. A empregada conta então o que aconteceu com a menina, mas a bruaca continua com o mesmo papinho de sempre. As duas discutem e Delfina diz que a patroa deveria deixar a filha seguir sua vida com Juliano, e assim, lhe dar muitos netos. Mas a madame grita que jamais admitiria ter um neto com o sangue de Juliano Horta. Aí, Delfina dá nos dedos da maluca e pergunta se ela então preferiria que seu neto tivesse o sangue de Carmelo Souza. A mulher ergue as mãos para os céus, agradecendo ao Pai Todo-Poderoso por sua filha não ter engravidado de nenhum dos dois. Mas Delfina não consegue esconder, e Rosário se dá conta que a filha está grávida. Mas a empregada diz que não tem como saber disso. Delfina tenta contornar a situação, mas a mulher sai do quarto dizendo que ela mesma vai checar todos os detalhes desta história. Segundos depois, ela encontra a filha no corredor da mansão e, agarrando a garota pelo queixo, como é seu costume, pergunta se ela está grávida. Com lágrimas nos olhos, Lucrécia confirma que vai ter um filho, mas não sabe quem é o pai. Agora sente só o conselho legal que esta jararaca diz para a filha. Mesmo que você não saiba, você tem que se livrar imediatamente desta desgraça. Lucrécia reage. Manda a mãe catar coquinho e diz, seja quem for o pai, eu vou ter o meu filho. A louca fica mais louca ainda e ameaça a garota dizendo, nem pense em deixar este monstro nascer. Mas a moça diz que seu filho não é um monstro e vai ter a criança, quer ela queira ou não. Mas Rosário avisa que se ela parir o monstrinho, vai se arrepender pelo resto de sua vida, pois pode ser filho do homem que a violentou. Mas a moça grita que também pode ser de Juliano, e ela diz que Juliano é o homem que ela ama, e Rosário emenda, agora eu tenho certeza de que você não vale nada. Em seu quarto, Delfina tenta explicar o que aconteceu e pede desculpas a Lucrécia. Agora a garota comenta sobre as ameaças da mãe e diz que está com muito medo da mãe. Ela comenta ainda com Delfina sobre o estado de Terezinha. E no hospital, Carmelo explica ao médico o que aconteceu, dizendo que quando estava na UTI, a moça acordou e começou a tentar tirar o tubo para dizer alguma coisa. Ele diz também que ela está bem melhor, mas precisa mantê-la na terapia intensiva para ter certeza de que o inchaço no cérebro está cedendo. Manuel diz que não pretende ir embora do hospital e Assunção diz que também não. Então Carmelo conta que vai para casa dormir, pois está muito cansado e não tem nada que possa fazer ali. Do lado de fora do hospital, os dois arqui-inimigos se encaram. Carmelo sai, Juliano entra. Do outro lado da cidade, Rodolfo está tentando se explicar para Irene, que conta que tem certeza de que Justina não vai abrir mão do casamento tão fácil assim. Ela não quer acreditar que o homem realmente a ama até que ele a pede em casamento. Rodolfo quer se mudar imediatamente para a casa da vendedora, mas ela diz que tem medo de que Simão volte e o veja ali, pois isso pode piorar muito as coisas. O professor concorda, com uma condição. Ele quer ir junto com ela à delegacia para registrar queixa contra o sujeito por agressão. Ela tenta enrolar, mas Rodolfo é duro na queda e diz que já está na hora dela acabar com a palhaçada do sujeito e não ceder mais às ameaças que ele tem feito. Já é tarde da noite quando Juliano chega em casa. Josué, louco para contar as novidades, ainda está acordado. Mal o irmão entra, ele começa perguntando o que aconteceu com Teresa. O rapaz diz que ela está melhor e conta que o pai chegou com a Irene e a filha, e a Justina não foi embora. Aí, de repente, Rodolfo se mandou, dando a casa para a mulher. Josué diz que está a fim de ir embora, só que Juliano aconselha o rapaz a ir com calma. Afinal, a casa também é da mãe deles. Finalmente o garoto revela que o que o incomoda é Renata, que também está morando ali. Surpreendentemente, Juliano diz que sente muita pena da moça, pois, mesmo com seu gênio forte, poderia ter feito alguma coisa pela vida, só que preferiu se envolver com Carmelo.
Na Milagre, também tem mais gente que não consegue dormir. É Anselmo, que deve estar com pulga na cueca e resolve acordar Tonha jogando pedrinha na janela do quarto da moça. Toda desengonçada e descabelada, ela vai ver o que é e se dá conta que é o amor de sua vida. Ela resolve abrir a porta dando uma bronca no rapaz, dizendo que ele poderia ter quebrado os vidros. O peão toma coragem e diz à moça que quer lhe perguntar uma coisa e convida a garota para ir com ele nas festas da cidade que estão chegando. Se fazendo de difícil, Tonha diz que isto não é hora de perguntar estas coisas e bate a porta na cara do rapaz, que acha que ela o iludiu com o beijo que deu. No dia seguinte, bem cedo, Tonha chega saltitante na cozinha da casa dos Córdoba, contando que finalmente Anselmo se animou e a convidou para sair. Quem também está saindo cedo de casa é Carmelo, que leva uma senhora bofetada de Rosário para ficar bem acordadinho e prestar muita atenção no que ela tem para dizer. A mulher engata a primeira e dispara: "Vim aqui pessoalmente, Carmelo, para dizer na sua cara o canalha que você é. Eu só sinto muito por ter demorado tanto a perceber que você não vale nada." E como não pode perder a pose de macho, o coitado responde: "Igualzinho a você, querida sogra." Mas Rosário não está com muita paciência e argumenta: "Pelo menos eu não matei ninguém, pelo menos não ainda. Mas pode ser que eu comece a fazer isso, impedindo que seu filho nasça, por exemplo." O pegajoso não entende nada e pergunta sobre o que ela está falando. Com muito ódio, ela revela que provavelmente a criança que Lucrécia está esperando é fruto do que ele fez. E pegando o nojento pela orelha, ela completa: "Escute muito bem. Prefiro morrer a deixar que minha filha traga ao mundo uma criança marcada. Eu não vou deixar Lucrécia ter um filho de um canalha como você. Maldita hora em que você se casou com ela." Antes de sair, Rosário joga na cara de Carmelo que está começando a achar que ele é muito pior que Juliano Horta. No hospital, Assunção e Manuel conversam sobre a situação de Tetê. O médico chega e conta que a moça vai sair da terapia intensiva, pois está fora de perigo, avisando que eles poderão vê-la assim que ela for transferida para o quarto. Neste meio tempo, Branquinha vai até a casa de Josué para visitar o rapaz, só que é Renata quem atende, dizendo que agora mora ali e agradecendo por ela ter falado tão mal dela para o rapaz, pois assim ele se motivou a procurá-la. A Sensal aproveita para convidar a moça para entrar, mas Branquinha fica indignada e vai embora. Josué chega perguntando quem estava à porta e a moça prega uma mentira dizendo que era alguém procurando uma pessoa que não mora ali. O rapaz aproveita para dizer que a presença dela é incômoda e a chata resolve se arrastar até o rapaz, perguntando se isso é por causa do que fizeram no sofá. O rapaz jura que isto nunca mais vai voltar a acontecer, pelo menos com ela. Pronto. A garota vira bicho e quer saber se Josué a está rejeitando por causa de Branquinha. Ele não entende nada e ela dispara: "Não é possível que você seja tão idiota a ponto de não perceber que aquela empregadinha anda babando por você." O rapaz não acredita e a chama de louca. Para piorar a situação, Justina chega batendo saltos e toda melosa pro lado do filhote. Mas ele diz que não vai tomar café e sai porta fora. Renata revela a Justina que o rapaz está chateado, pois não gosta da presença dela ali, e a doida abraça a mocinha tentando consolá-la. Algumas horas mais tarde, no lugar de sempre, Juliano e Lucrécia se encontram. Ele diz que Tetê já foi pro quarto e ela diz que a mãe já sabe de sua gravidez e ela não quer que o bebê nasça. Juliano repete que vai amar a criança, pelo simples fato dele ser seu, propondo que nunca descubram quem é o verdadeiro progenitor e criem o bebê com muito amor. Porém, Lucrécia diz que quando Carmelo souber que ela está grávida, vai querer um exame de DNA e vai começar de novo o inferno. Pela primeira vez, Juliano não sabe o que dizer. Neste meio tempo, Carmelo chega à fazenda Milagre e manda o capataz abrir a porta. Mas ele aponta a arma para o entojado, dizendo que se não for embora, tem ordens para atirar. Na cidade, Irene, acompanhada por Rodolfo, chega à delegacia. Ela diz ao delegado que está ali para denunciar o marido, que abandonou a família há quase 1 ano e voltou há 2 semanas, mas não permitiu que ele voltasse a viver com ela. Irene diz ainda que o sujeito apareceu diversas vezes na sua casa para lhe agredir fisicamente e fazer uma série de ameaças. O policial, então, quer saber se ela chegou a denunciar a agressão, mas ela nega e diz que não está preocupado com ela, e sim com a filha, pois o homem pode fazer alguma coisa com a menina. Quando o investigador pergunta o nome do marido de Irene, se dá conta que é o mesmo homem que estão procurando. Ele pergunta se a moça sabe onde ele mora, mas ela diz que não. Então, os policiais pedem uma foto recente do marido. Imediatamente, ela tira uma 5x7 da carteira e entrega ao delegado. Na Milagre,
Delfina está brigando com Rosário, pois não acredita que ela mandou Lucrécia se livrar do filho, e diz que o que a filha está esperando é uma coisa ruim, e ela não pode permitir que ele venha ao mundo. Completando: se você quer saber se eu seria capaz de empurrar Lucrécia do alto da escada como ela fez comigo, pode ficar tranquila, pois eu não vou fazer isso, pois sei que Deus Nosso Senhor está ao meu lado e Ele vai me ajudar a resolver este problema. Agora Delfina tem absoluta certeza que a mulher pirou de vez. Alguns minutos mais tarde, Manuel e Assunção vão ver Terezinha, que reclama da dor de cabeça. O rapaz explica o que aconteceu e diz que é natural que ela esteja se sentindo assim, pois caiu da escada. Só que Tetê resolve dizer que não caiu, e bem na hora em que vai explicar o que de fato aconteceu, Carmelo entra no quarto. A garota começa a chorar e a gritar: "Não, não, não, não! Por favor, Manuel, não deixa ele se aproximar." O rapaz não entende nada e pede para a namorada se acalmar. Mas a mocinha, se espremendo toda na cama, implora para que tirem seu irmão dali e conta que foi ele quem a derrubou da escada e tentou matá-la. Gente, olha a cara de Carmelo com a mãozinha na cintura. Você está cansada de viver com dor? Aprenda hoje mesmo como aliviar dores nas articulações, clicando no link da descrição. Você merece viver sem dor. Manuel e Assunção conseguem ver Terezinha, que já foi removida para o quarto do hospital. A moça tenta explicar o que aconteceu, quando Carmelo chega. Apavorada, ela pede que não deixem o irmão chegar mais perto, e implora para tirarem ele dali imediatamente, revelando que foi ele quem a derrubou da escada, para tentar matá-la. O rapaz resolve abrir a boca e diz para a irmã ficar tranquila, pois tudo não passou de um acidente, e ele não tinha a intenção de machucá-la. Mas a menina não se contém e pergunta se ele também não tinha a intenção de machucar Lucrécia e Juliano. Carmelo diz que está muito claro que a pancada na cabeça a afetou muito e promete voltar depois. Mas ela continua gritando e chorando, dizendo que quer que ele vá embora. Depois que o rapaz sai, ela dá os detalhes do que aconteceu e Assunção sai furiosa do quarto. Neste meio tempo, desesperada, Tetê se agarra a Manuel, implorando que ele atire dali o mais rápido possível. Na rua, Assunção foi pedir explicações para Carmelo, revelando que sabe muito bem que ele abandonou Tetê ferida, porque achou que ela estava morta, da mesma forma que fez com Ramiro. Ele manda a mulher calar a boca, mas ela não se intimida e coloca os pingos nos is. Ele continua mandando-a se calar, mas ela diz que não vai fazer isso. O rapaz levanta a mão para dar na cara da empregada e ela começa a gritar: "Isso me mata, assim como você tentou fazer com sua irmã e como você fez com seu pai." E o povo, que não gosta nada de um barraco, começa a se juntar para ver o show. Percebendo que tá todo mundo olhando, ele vaza ligeirinho, mais furioso ainda. Minutos depois, Manuel conta que a namorada não quer ficar ali nem mais um minuto, e a madrinha pergunta para onde elas iriam. O rapaz diz que vai falar com o médico para saber se podem levá-la. E, em um bar da cidade, os policiais apertam o garçom que dá todo o serviço, dizendo que viu Fidel com Simão algumas vezes nas últimas semanas e lembra que o sujeito era capanga de Carmelo. Quando estão saindo, os policiais cruzam justamente com Carmelo, que já abriu os trabalhos, apesar de ainda ser cedo. O doido fica repetindo para si mesmo que precisa ter calma, e não aconteceu nada. Neste meio tempo, Manuel chega com Tetê e Assunção na casa de Matias pedindo guarita ao amigo, pois as duas não podem voltar para casa. Imediatamente o padre coloca o mausoléu à disposição. Porém, o sacerdote quer saber qual é o problema, e o rapaz diz que sua madrinha vai explicar tudo, enquanto ele vai tomar um banho e descansar um pouco. Na Milagre, Lucrécia chega à plantação toda estranha. Ela comenta com Modesto que não teve coragem de voltar ali desde a morte do pai e fica sabendo que Rosário dispensou a peonada, pois suspendeu o trabalho na lavoura até segunda ordem. Na cidade, acontece o inacreditável. Rosário se encontra com Juliano e deixa claro que aquele é um encontro apenas comercial e diz que quer desfazer a sociedade que tinha com Paulino. O rapaz diz que não pode fazer isto, pois precisam cumprir o contrato. Mas ela diz que não vai mais haver carga compartilhada e não sai mais nenhuma maçã da sua fazenda. O rapaz explica que os dois tiveram muito prejuízo com o roubo do caminhão, mas ela não muda de ideia e diz que se ele quiser processar sua filha e ela, fique bem à vontade. Na casa paroquial, depois que Tetê está instalada no quarto de Branquinha, Assunção conta que Carmelo quase matou a irmã, derrubando-a da escada, e por isso passaram a noite no hospital, onde a menina chegou a ficar entre a vida e a morte. O padre se apavora. Matias lembra que avisou a empregada várias vezes para fazer o que tinha que fazer. Assunção pede que o homem não a recrimine,
pois ela já está se sentindo muito mal, pois se deu conta que Carmelo realmente poderia ter matado a irmã, como fez com seu pai. Terezinha escuta absolutamente tudo. Furiosa, ela quer saber o que aconteceu com seu pai, mas Assunção diz que não foi nada. Desesperada, ela pede ao padre que conte tudo, mas ele diz que não pode fazer isso. A empregada, então, toma coragem e conta que Carmelo matou Ramiro. Agora quem enlouquece é Terezinha, que se recusa a aceitar que o irmão é um assassino. A garota incorpora o demo, chama a mulher de traidora e quer encher ela de porrada, mas o padre consegue conter a menina. Neste meio tempo, Justina vai até o quarto do filho começar um papo mole e chega a dizer que Renata está apaixonada por ele. O rapaz diz que todo mundo comete erros, mas ele não pretende ser reincidente. Justina resolve dizer que o único erro que ele cometeu foi achar que podia ser padre. Justina ainda descobre que o filho foi citado no testamento de Paulino e quer saber o que o rapaz herdou. Ele conta que se negou a receber a herança e, portanto, não tem a menor ideia. Ela tem um surto, mas o rapaz diz que nunca viu Paulino como seu pai e ela não vai fazê-lo mudar de ideia. Juliano chega para buscar Josué para trabalhar e a mulher pergunta se agora o rapaz resolveu ser empregadinho do irmão. De saco cheio, ele nem responde mais e vaza. Enquanto isso, na casa paroquial, Tetê continua surtando e diz que não quer nunca mais ver Assunção. O padre explica que para a mulher, os dois são como seus filhos, e é muito difícil uma mãe denunciar seus próprios filhos, e diz que o único pecado de Assunção foi amar muito Carmelo, deixando claro que a mulher não foi cúmplice do rapaz. Matias avisa que Assunção está chegando, e a garota novamente diz que não quer mais ver a mulher, chorando muito. Neste meio tempo, quando Assunção está saindo da casa do Souza com as coisas de Tetê, encontra Carmelo, que descobre que a moça está na casa de Matias. Ele manda um recado para ela dizendo à empregada que está esperando que a garota devolva o que roubou dele. Na Milagre, Lucrécia discute com a mãe, dizendo que os peões precisam voltar a trabalhar e que desfazer o contrato com Juliano não vai ajudar em nada os negócios da família. A mulher garante que em breve vai conseguir um comprador e vai ficar tudo bem, mas a garota adverte que se não retomarem a colheita, elas vão ficar igual ou pior do que quando ela a obrigou a casar-se com Carmelo. A mulher tira o corpo fora e diz que a decisão sobre o casamento foi da filha, mas a moça não tem mais o menor saco de discutir o assunto. Na Álamos, Josué está encantado com a casa reformada. Juliano diz que os dois poderiam morar ali com a mãe, mas o rapaz lembra que não quer ficar de vela quando ele se casar com Lucrécia. Porém, Juliano resolve contar ao irmão que Lucrécia está grávida e não sabe se o filho é dele ou do Carmelo, e acredita que se a criança for do Pegajoso, os dois não poderão ficar juntos. Josué diz que entende, pois não vê como o irmão conseguiria conviver com o filho de alguém que ele odeia. Mas Juliano esclarece que a criança também é de Lucrécia, e isso é suficiente. Alguns momentos mais tarde, Assunção finalmente chega à casa do padre e se depara com os investigadores, que dizem estar ali, pois Terezinha revelou que ela tem informações sobre o assassinato de Ramiro. Terezinha manda a empregada desembuchar e diz que quem matou o fazendeiro foi Carmelo, e tem as provas do crime, que são a pistola que ele usou e a camisa suja com o sangue do pai do rapaz. A moça manda a mulher dizer onde estão as provas, e ela conta que estão na casa da família. Os homens a mandam ir buscar, mas ela diz que não pode, pois o Pegajoso está em casa. Mas os investigadores insistem em acompanhar a mulher e dizem que, como Carmelo não está em casa, é muito melhor. Matias chega, seguido por Manuel, que está abraçado a um enorme buquê de rosas vermelhas. O padre pergunta para onde a polícia está levando Assunção e a garota conta que ela vai entregar o que tem escondido. Manuel não entende nada. A garota se abraça ao namorado, chorando muito. De noite, na Milagre, Lucrécia está estressada e desabafa com Branquinha dizendo que não entende como sua mãe foi desfazer a sociedade com Juliano. A moça tenta ligar para o namorado, mas dá na caixa. Ela tenta falar com ele em casa, mas Josué é quem atende e diz que o irmão não está, desejando uma ótima gravidez para Lucrécia. Renata escuta, pergunta de quem é o filho e descobre que é de Juliano, mas Carmelo ainda não sabe. Tonha avisa a patroa que Tetê já saiu do hospital e está na casa do padre. Branquinha diz que não sabe o que aconteceu com a garota e Lucrécia oferece uma carona para a moça até a casa de Matias, prometendo contar todos os detalhes no caminho. Neste meio tempo, Juliano chega de surpresa à casa de Irene, levando algumas roupas para seu pai. Rodolfo aproveita para apresentar o filho à sua namorada e pede que ela chame a filha para também conhecer o rapaz. Em Chalapas,
Lorena chega para encontrar as amigas em um restaurante e é obrigada a ouvir que as amigas achavam que ela não queria aparecer porque desmanchou de novo seu casamento. A moça conta que percebeu que Juliano não era homem para ela e que para isso bastou passar alguns dias com a família brega do rapaz, num povoado pobre. Mas sempre tem uma para abrir a boca e azedar o clima. A fulana resolve dizer que ouviu uma história diferente e que foi Juliano que jogou a moça para escanteio, pois reencontrou o grande amor de sua vida, de novo. As outras duas tentam colocar panos quentes, mas a talzinha continua falando que ficou sabendo que a amiga também estava grávida e o bebê não era de Juliano, mas ela acabou perdendo a criança. Lorena se emputece e vai embora. Tarde da noite, os policiais chegam à casa de Carmelo acompanhados por Assunção. A casa está toda apagada e eles resolvem dar uma olhada no local, para verificar se o rapaz não está. Um dos policiais se oferece para acompanhar a empregada para buscar as provas. Ela arrasta o guarda-roupa de seu quarto com a ajuda do homem e, finalmente, entrega tudo para o policial. Assunção explica que Carmelo não sabia que ela estava guardando aquelas provas. O investigador explica que ela está metida em um grande problema. Enquanto isso, alguns minutos depois, Lorena vai ver Miguel e enfia a mão na cara do rapaz dizendo que não admite que ele fique espalhando detalhes de sua vida particular para as suas amigas. O rapaz nega, mas ela diz que sabe perfeitamente que o interesse do rapaz é pelo seu dinheiro. Os dois discutem, e ele diz que talvez o que valha a pena nela seja mesmo somente isso, a grana. Indignada, ela manda o cara ir se danar. Neste meio tempo, enquanto Lucrécia vai ver Tetê que está com Manuel no quarto de Branquinha, Matias pede para conversar um pouco com a sobrinha. O filho de Delfina conta que a namorada acabou de ficar sabendo quem matou Ramiro e conta que foi Carmelo. Justamente quando a moça está deixando a casa paroquial, ela dá de cara com o pegajoso que quer explicações porque ela não contou que estava esperando um filho seu. Lucrécia responde que o filho não é dele e o sujeito lembra que então ele não é o único a cometer adultério. A moça diz que isto não muda nada, pois qualquer juiz teria dado o divórcio se soubesse que ela estava casada com um assassino. Carmelo repete que não foi ele que matou Paulino, mas ela diz que não está o acusando somente por este crime. Agora ele acha que Tetê andou inventando história, dizendo que o acidente dela foi culpa dele. Lucrécia diz que soube disso e muito mais. Porém, o entojado se irrita e diz que vai tirar o filho que ela está esperando e ela vai continuar presa a ele pelo resto da vida. O cara aproveita a oportunidade para agarrar novamente a garota à força. Ela começa a gritar, mandando o infeliz soltá-la. Não deixe as dores nas articulações atrapalharem mais a sua vida. Clique no link da descrição e descubra como. Não deixe as dores nas articulações atrapalharem mais a sua vida. Lucrécia encontra Carmelo na saída da casa paroquial. Ele quer saber por que ela não contou que estava esperando um filho dele. Mas ela afirma que o filho não é dele. O rapaz a acusa de adultério e a ameaça tomar a criança dela. Mas ele não está contente e agarra a moça com violência novamente. Juliano chega bem na hora e deixa outro soco marcado na cara do sujeito, lembrando que avisou que se tocasse na sua namorada novamente, seria um homem morto. A moça contém o namorado, dizendo que não vale a pena e avisa que Terezinha não quer ver o irmão. Depois que o pegajoso vai embora, Lucrécia diz a Juliano que ele não vai acreditar no que ela tem para contar. Neste meio tempo, Rosário, posando de fazendeira, chama Modesto para explicar por que resolveu pausar o trabalho na lavoura. Ela conta que desmanchou a sociedade com Juliano e está buscando outro comprador, deixando claro que quem manda agora na fazenda é ela. Na cidade, Juliano não consegue acreditar em tudo que está ouvindo e não entende por que Carmelo ajudou a libertá-lo. O rapaz diz que vai acompanhá-la até a fazenda e a moça revela que Carmelo já sabe da gravidez e com certeza foi sua mãe que contou. Na casa do Souza, Assunção chora muito enquanto os policiais estão impacientes esperando Carmelo que acaba de chegar. Quando estão quase desistindo, um deles vê o rapaz chegando em casa. Mas o pegajoso percebe a presença dos homens e foge, deixando os policiais trancados dentro de casa. Alguns momentos mais tarde, Juliano chega com Lucrécia em casa que garante que a esta altura, Carmelo já está preso. O telefone de Juliano chama. Ele conta à namorada que era Lorena. A moça tem uma crise de ciúmes, mas ele agarra a moça e dá um beijão nela. Rosário vê tudo. Mal a garota chega, a mulher já vai encher o saco da filha por causa do namorado. Começa a cantilena e as duas discutem. E a garota joga na cara da mulher que não imaginava que ela fosse capaz de sair correndo e contar ao pegajoso sobre a sua gravidez. Rosário diz que foi exigir explicações pelo que ele fez, mas Lucrécia diz que se o ex-marido foi capaz de assassinar o próprio pai,
O que ele fez com ela não foi nada. A mulher não entende bem e Lucrécia repete: Carmelo Souza matou o pai, e se somarmos isto ao assassinato de meu pai, eu peço a Deus de todo o meu coração que ele apodreça na cadeia. De madrugada, o telefone toca na casa dos Horta. Renata atende e Lorena fica sabendo que Juliano não está, pois deve estar com a mãe do filho dele, e que ao contrário do dela, este bebê vai nascer. Na casa paroquial, Matias avisa Tetê e Manuel que a polícia ligou para avisar que Carmelo escapou e Assunção está na delegacia depondo. Horas mais tarde, a mulher é encaminhada a uma cela, onde chora muito. No dia seguinte, logo cedo, Matilde liga para a casa de Lorena e manda Marcelina passar o telefone imediatamente para a sobrinha. A empregada entra no quarto e diz que a patroa não está e acha que ela foi viajar, pois deixou uma mala em cima da cama e um monte de roupas fora do lugar. Neste meio tempo, no aeroporto, Lorena chega e quer alugar um carro. E na Milagre, Lucrécia conta o bafão com a mãe no dia anterior e Delfina fica furiosa com Rosário. Ela também está chateada com o que a comadre fez e não se conforma com tudo o que aconteceu, dizendo que se a mulher tivesse aberto a boca, teria evitado muito problema. Neste meio tempo, Juliano, que está tomando café da manhã na casa da mãe, conta a Renata que a polícia descobriu que o assassino de Ramiro é Carmelo. Ela se apavora e diz que ficou com o cara mais 3 anos e sem saber com o que estava lidando e completa: Bom, se ele foi capaz disto, eu não quero nem imaginar o que ele poderia ter feito comigo. A moça diz ainda que tem certeza de que foi ele quem incendiou o galpão e matou Paulino. Minutos depois, Juliano sai calmamente e não percebe que está sendo seguido por Lorena. Enquanto isso, na Milagre, Rosário se frustra cada vez mais com a busca de um novo comprador para a safra de maçãs. Lucrécia tenta convencer a mãe que ela não deveria ter interrompido o acordo com Juliano e o trabalho na lavoura, pois isto vai levá-las à ruína. Mas Rosário não se convence. Tetê se levanta para tomar café da manhã com Branquinha e diz que ficou sem graça por ter ocupado o quarto dela. A moça pede desculpas pela relação com Manuel, mas a moça diz que está interessada por outro cara. Mas o cara está com outra, e o pior é que ele é tão bobo que não consegue perceber quem a talzinha realmente é. A maluca da Lorena continua seguindo Juliano, que foi levar a caminhonete de Lucrécia e fica sabendo que a moça saiu para ir à plantação. O rapaz dá uma ré e quase pega a doida, que consegue se esconder. Neste meio tempo, Matias vai tirar a Assunção da cadeia, dizendo que ela não precisa mais ficar ali. A mulher aproveita para desabafar e diz que se sente culpada por ter falhado com Inês e com Carmelo. Segundos mais tarde, Juliano chega à plantação e encontra Lucrécia. Ele está preocupado com a segurança da moça, mas mal sabe que a Naja Patricinha está atenta, observando todos os movimentos do casal. Quanto mais ele beija a garota, mais furiosa Lorena fica até que ela engata uma primeira e pisa fundo no acelerador, jogando o carro em cima do casal de pombinhos. Mas Modesto vê a tempo e grita. Juliano pula pro lado levando Lucrécia com ele, e o carro se espatifa na traseira da caminhonete de Lucrécia. Na cidade, Assunção chega à casa paroquial e tenta se desculpar com Tetê. A moça diz que entende a empregada e pede perdão pelas coisas horríveis que disse a ela. As duas acabam fazendo as pazes, e Terezinha diz que a mulher não tem por que pedir perdão. Neste meio tempo, Renata procura Odorica e descobre que o homem não foi trabalhar nos últimos 2 dias e não atende ao celular, muito menos o telefone de casa. Renata diz que não pode esperar, pois precisa pegar suas coisas, e gentilmente chama a secretária de estúpida. Enquanto isso, Modesto chega em casa com Lucrécia e conta para Delfina que Lorena atirou o carro nela e em Juliano na plantação, que escaparam por um tris. O capataz conta ainda que o namorado de Lucrécia levou a moça quase morta para o hospital em uma ambulância. Rosário chega e quer saber o que aconteceu. O capataz, que já está de saco cheio das atitudes da patroa, responde: quase nada. A garota que ia se casar com Juliano quase matou a sua filha. Toma, entojada. Em Chalapas, Matilde imprensa a empregada para saber aonde a sobrinha foi, mas Marcelina não sabe de nada. O telefone toca e Matilde atende. Juliano se apresenta e conta que a moça está em São Pedro, e é bom que ela vá para a cidade o mais rápido possível. Josué vai logo cedo à igreja contar a Matias que vai começar a trabalhar com o irmão, na Álamos. Antes que o rapaz saia, o padre diz que ele e a sobrinha ficaram esperando por ele para jantar. Josué custa a se lembrar, mas acaba recordando do que aconteceu e diz que se o religioso soubesse tudo o que aconteceu naquela noite, entenderia por que ele não apareceu. Matias pede então que Josué conte tudo, em detalhes. E Rosário vai até o quarto de Lucrécia, pedindo para ficar sozinha com a garota.
Ela começa a pentear o cabelo da menina e pergunta se a criança está bem. Lucrécia se dá conta da maldade da mãe e manda a mulher sair de seu quarto. Neste meio tempo, Renata consegue um chaveiro para abrir a porta da casa de Odorica para pegar suas coisas. No hospital, o médico pede a Juliano para falar sobre o estado de Lorena em seu consultório. Renata e Justina chegam à casa do advogado, que está podre de suja com comida e bebida espalhadas por todos os lados. O cheiro é insuportável. Justina manda a moça ir logo pegar suas coisas enquanto ela pega suas joias. No quarto, ela trata de esvaziar a caixinha e encher a bolsa, quando o advogado surge do nada, dizendo que sabia que ela ia voltar. A mulher toma um susto e revela que Renata foi pegar as coisas dela e aproveitou para buscar suas joias. Sujo, barbado e fedorento, Odorica grita que ela destruiu a sua vida e começa a enforcar Justina, declarando que foi um imbecil em acreditar nas mentiras dela e promete que o que ela fez com ele não vai voltar a fazer com outro, apertando cada vez mais o pescoço da ex-amante.